A partir de agora está tudo sendo gravado, tá? Aula de Biologia, 6 de maio de 2020. Ai, meu Deus, cadê a minha tela? Só um minuto. Vai, Luan. Não é esse, não. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Sim. Então, meninos, voltando, né, o nosso conteúdo de ecologia. Ecologia é um conteúdo super legal, vocês vão gostar. Mas tem algumas coisinhas que é um pouquinho chatinha. Mas é besteira. Nada pior do que genética. Vejam, gente. A gente introduziu a aula de ecologia falando os conceitos básicos, né, que a gente vai utilizar em ecologia. Falamos um pouquinho sobre fluxo de energia. Falamos um outro pouquinho sobre ecossistema, fatores bióticos, fatores abióticos, tá? E a gente vai falar agora um pouquinho hoje sobre cadeias alimentares, tá bom? Então vejam, como eu falei a vocês da última aula, uma cadeia alimentar, ela é uma sequência lógica, certo? Pelo qual os seres vivos, eles nutrem-se dos seus antecedentes, certo? E eles podem ser consumidos pelos seus predadores. Entendeu? Em uma cadeia alimentar, vocês vão ver vários tipos de animais, certo? E cada um desses animais, eles pertencem a uma classe, tá? Uma classificação. Então vamos lá. Os produtores, falando assim mais rápido, porque a gente vai ver detalhadamente, mas os produtores, o nome já está dizendo tudo. São seres que vão produzir, certo? O nutriente necessário, o nutriente básico da cadeia alimentar, que é a glicose, que é o principal nutriente que vai nos fornecer energia, certo? Para que a gente consiga desempenhar o nosso metabolismo, tá bom? Então, os produtores aqui, eles vão ser os seres fotossintetizantes, né? Plantas, vegetais ou qualquer outro tipo de alimento, por exemplo, que venha de um ser vegetal. Por exemplo, uma semente. Uma semente, ela não é um ser vivo, tá? Mas a semente, ela vem de uma planta, ela vem de um ser vivo. Então, uma semente, um fruto, tudo isso se encaixa, flores, tudo isso se encaixa nos produtores, tá certo? E aí, seguindo a lógica, após os produtores, na cadeia alimentar, a gente vai ter o consumidor, tá? Então, o consumidor, o nome já está dizendo tudo. Ele consome, tá? Ele vai consumir alguém ou alguma coisa. No caso dos seres consumidores herbívoros, os herbívoros, eles são seres que vão se alimentar dos produtores. São seres que vão se alimentar de tudo aquilo que é de origem vegetal. Já os carnívoros são seres que vão se alimentar de outros seres vivos. E esses seres vivos, eles podem ser ou outros animais carnívoros de menor porte, ou eles podem ser animais herbívoros. Os decompositores são seres que eles vão pertencer ao último nível da cadeia alimentar. São seres que eles vão interagir também com todos. Por quê? Os decompositores são os fungos e as bactérias, tá certo? Então vejam, os decompositores eles não interagem diretamente na cadeia alimentar quando os animais estão vivos, por exemplo. Eles só conseguem interagir quando os animais morrem. Por quê? Porque eles fazem decomposição. Eles
decompõe a matéria orgânica. Então, por exemplo, um animal que morreu e uma onça, que é um animal carnívoro, ela se alimentou desse animal, mas sobraram alguns restos. Então, o que é que vai acontecer? Os decompositores, eles vão agir diretamente nos restos desse animal que morreu, tá certo? Como ele também pode agir indiretamente no carnívoro, né? no predador, quando ele morrer, ou em restos de outros tipos de alimentos, ou quando flores, folhas, frutas apodrecem, ou galhos de árvores ressecam. Então, os decompositores, eles vão agir dessa forma, decompondo a matéria orgânica e devolvendo à natureza aquilo que iria ser perdido. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Não. Não. Vejam Não. só, vocês... É um assunto assim que às vezes ele deixa um pouquinho de dúvida. Então, qualquer dúvida a gente perguntem, viu? Que não é difícil, não. Vejam só, vocês estão vendo aí na imagem que tem assim, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, né? Então, o que é isso? Isso é o nível de alimentação, tá? Então, os produtores, os seres que são produtores, os seres produtores de cadeia alimentar, eles sempre vão pertencer ao primeiro nível trófico, tá certo? Já os seres que se alimentam dos produtores, eles vão ser sempre de segundo nível trófico. O ser que se alimenta do herbívoro aí, ele vai ser terceiro nível trófico e assim sucessivamente, até finalizar a cadeia alimentar. Tá certo? Agora existe um porém. Eu falei a vocês que existe três classes: o consumidor, o produtor, o consumidor e o decompositor, certo? Quando eu falo de uma maneira ampla, eu vejo assim: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e último nível trófico. Agora, quando eu quiser especificar apenas os consumidores, aí sim, o herbívoro aí, o primeiro consumidor, ele vai fazer parte do primeiro nível de consumo, certo? E o carnívoro aí, ele vai fazer parte do segundo nível de consumo, tá certo? De uma maneira mais fácil, sabe como é que a gente chama eles? Consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário e por aí vai, certo? Então vejam, o herbívoro aí, ele é um consumidor primário. Por quê? Porque o consumidor primário, ele está se alimentando do primeiro nível trófico, do produtor. Então, todo consumidor que se alimenta do produtor, ele é obrigatoriamente o consumidor primário, tá certo? E todo consumidor que se alimenta do consumidor primário, ele é obrigatoriamente consumidor secundário, e o consumidor que se alimenta do consumidor secundário, ele vai ser o terciário, e assim sucessivamente. Tá? Alguma dúvida? Não. Não, né? Então, cadeia alimentar, ela também pode ser chamada de cadeia trófica, né? E esse tipo de cadeia que a gente está estudando, ela vai transferir a energia dos alimentos a partir dos vegetais por uma série de organismos. Então, como eu falei a vocês, o produtor, ele é a base da cadeia alimentar. Então, é ele quem produz. Só que um animal carnívoro, um leão, por exemplo, ele não come plantas, tá? Ele come carne. Então, ele vai adquirir o alimento que vem das plantas através dos animais que consomem a planta. Então, como eu falei a vocês da última aula, isso se chama de fluxo de energia unidirecional, certo? Quanto à capacidade de produzir o seu próprio alimento, vamos identificar esses seres. Então, os seres autótrofos ou seres autotróficos, tá? Vocês já estão cansados de saber que são os seres que produzem o seu próprio alimento.
são capazes de elaborar o seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Então, a fotossíntese é o principal mecanismo aí de produção de alimento desses seres, certo? Temos também alguns outros seres quimiosintetizantes, que são algumas bactérias, mas os seres quimiosintetizantes, eles não participam da cadeia alimentar, viu? Cuidado. Os únicos seres produtores que participam da cadeia alimentar são os seres autótrofos, tá? São os seres fotossintetizantes, que vão produzir glicose a partir de luz solar, tá certo? Então, nesses seres, o alimento ele é produzido pelas células vivas para obter energia, fazer mais células e formar uma nova matéria orgânica. Então, além dele produzir o alimento, né, ele em si, ele é a fonte desse alimento. As plantas em si é a própria fonte desse alimento. Tá certo? Então aqui, ó, eu estou exemplificando para vocês um pouquinho sobre a fotossíntese, que a gente estudou ela no primeiro ano, eu acho, eu lembro. Então, esse processo aí, ele é importantíssimo. O que é que vai acontecer nesse processo? As folhas verdes, né? Nas células da folha, ela tem uma organela chamada de cloroplasto. E nesse cloroplasto existe uma substância chamada de clorofila, tá? E é justamente a clorofila que vai ser importantíssima para a realização da fotossíntese em reação conjunta com a luz solar, tá certo? Então, como a gente viu ano passado, as folhas ela têm a capacidade de respirar, tá? Então, elas têm a capacidade, ó, tanto de absorver oxigênio como de absorver gás carbônico, tá? No caso da fotossíntese, a planta, né, as folhas da planta, elas absorvem o gás carbônico, certo? E esse gás carbônico, ele vai lá para o cloroplasto, fica armazenado, certo? Dentro das estruturas do cloroplasto na célula da folha, certo? Do mesmo modo que o gás carbônico ele está sendo absorvido por essa folha, a planta que está submersa no solo, ela também absorve outro tipo de substância, que é a água. O solo, ele tem água, tá? E aí a planta absorve a água pelas raízes. E as raízes conduzem, né, através dos vasos condutores de seiva, essa água ela é conduzida a todas as folhas da planta, que também vai para as células, certo? Para o cloroplasto dentro da célula. Então, vejam, se a planta já absorve gás carbônico e absorve água, eu tenho matéria-prima suficiente para formar a glicose. Então, o que vai acontecer é que a clorofila e a luz solar, elas vão ser os principais reatores, né? Eles vão fazer com que a reação aconteça, transformando o gás carbônico e a água em glicose, que é o alimento. Esse processo ocorre também a liberação de oxigênio na atmosfera, tá certo? Aí, o interessantíssimo, voltando a falar um pouquinho sobre metabolismo, é que a planta, no processo de fotossíntese, ela libera oxigênio no ambiente. E esse oxigênio, ele é consumido por todos os seres aeróbios, né? Os seres que respiram oxigênio. Quando a gente respira oxigênio, o que é que acontece? A gente converte esse oxigênio em gás carbônico. E esse gás carbônico é utilizado para a planta produzir alimento. Então veja como esse ciclo metabólico ele é totalmente perfeito, tá certo? Alguém tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa? Não. Tá Não. dando para ouvir direitinho? Dá sim. Tá, né? Sim. Eu vou prosseguir, certo?
Então vamos ver aqui a capacidade agora dos seres produtores de produzir o seu próprio alimento, né? Não, é a classificação dos seres quanto à capacidade de produzir o seu próprio alimento ou não. Então aqui nós falamos dos seres autótrofos, agora a gente vai falar dos seres heterótrofos, certo? Então esses seres heterótrofos são aqueles seres que eles não conseguem produzir o alimento, eles não são produtores. Para se alimentar, esses seres eles dependem dos produtores ou dependem de outros animais, tá certo? Então vejam, são organismos que necessitam de se alimentar de outro organismo para obter energia, uma vez que são incapazes de produzir o seu próprio alimento. São os animais e os vegetais aclorofilados, tá? Existem algumas espécies, pouquíssimas espécies de vegetais que são aclorofilados, que não realizam fotossíntese. Um caso muito comum são algumas plantas carnívoras, algumas delas não realizam fotossíntese, tá? E elas utilizam algumas substâncias para, como é que eu posso falar? Falar de uma maneira popular. Ela meio que derrete o inseto, né? Ela degrada o inseto. São enzimas que ela produz que fazem a degradação daquele inseto e ela se alimenta daquele inseto. Algumas plantas carnívoras aclorofiladas, tá? Elas são heterótrofas. Professor, Oi. encontra outras plantas que dependem de Tá outras muito plantas baixo. Fale mais perto do microfone. enquanto as plantas que dependem de outras plantas para Não estou sobreviver, conseguindo ouvir ainda. vou mandar chat. Hã? Vou mandar no chat. Tá. Deixa eu voltar aqui então. Certo. Ô, Ítalo, aí é não entram nessa classificação. Porque, vejam, você está falando de outras plantas que dependem para se sustentar, né? No caso, você está falando de plantas parasitas, certo? Então, na realidade, o que acontece é o seguinte: existem algumas plantas que são meio que sugadoras, não é? E aí, essas plantas, geralmente, elas são de florestas tropicais. O que acontece aqui? Em florestas tropicais, as árvores elas são muito imensas, muito altas, certo? E o que acontece é que tem muita sombra. Então, lá naquela região do solo, não existe muita luz solar. Então, o que acontece é que essas plantas, que dependem de outras, são plantas parasitas, elas vão parasitar outras plantas para poder ter suprimento. Entendeu? Então, elas não entram na classificação de heterótrofas porque elas não são aclorofiladas, certo? Elas são clorofiladas, só que elas parasitam o nutriente das outras plantas. Assim como existem plantas que parasitam outras, como por exemplo a orquídea. A orquídea, ela se enrola nas árvores, vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, para poder chegar lá em cima e ter luz do sol, porque a orquídea gosta de muito sol, certo? Mas se fosse depender, por exemplo, da orquídea ter a luz do sol sem ela parasitar uma árvore enorme, ela iria morrer. Por quê? Porque ela não é uma planta de grande porte, tá? Então ela precisa ter. Isso é uma relação ecológica, inclusive chamada de inquilinismo. A gente vai ver isso. Tá certo? Meu antivírus tá babado. Então vejam, a cadeia alimentar, como eu falei a vocês, ela é uma sequência de organismos que se relacionam pela alimentação.
Uma cadeia alimentar, lembrem sempre, cadeia alimentar, porque a gente também vai ver teia alimentar, que é diferente, tá? Então, uma cadeia alimentar, ela é uma sequência linear, certo? Assim como vocês estão vendo essa aí abaixo. Tem umas cenouras aí, a lebre come as cenouras e a raposa come a lebre, tá? Então, isso é uma cadeia linear, uma cadeia alimentar linear. Então, vocês veem que os seres vivos, uns se servem de um alimento, como também eles podem servir de alimento para outros, tá bom? Então, os componentes de uma cadeia alimentar, vamos ver agora eles um por um. Os produtores são seres autótrofos, né, fotossintetizantes, são obrigatoriamente a base de qualquer cadeia alimentar, certo? Eles são a base de tudo. Além das plantas, inclui-se nesse tipo de grupo de animais os organismos fotossintéticos, como alguns protozoários, certo? Cianobactérias, que são algas azuis, e algas também entram nesse tipo de grupo, tá, gente? Porque vocês vão ver que existe a cadeia alimentar terrestre, mas também existe a cadeia alimentar aquática, né? E o fitoplâncton, o plâncton, o zooplâncton, eles entram na cadeia alimentar aquática também, né? O fitoplâncton, inclusive, eles são microalgas que faz a maior parte da fotossíntese no mar é feita através do fitoplâncton. Então, eles são importantíssimos para a cadeia alimentar aquática. Então, todos esses são seres produtores. Então, aqui, ó, como eu falei deles, eles apareceram aqui, ó. Vejam que ali o fitoplâncton, gente, eles ficam por cima, ó, na superfície da água. Eles são microscópicos, tá? O fitoplâncton fica por cima, na superfície da água. Por quê? Para absorver mais e absorver com maior facilidade os raios solares, tá certo? Quando a fotossíntese acontece no fitoplâncton, o oxigênio que eles liberam é depositado, sabe aonde? Na água, tá? O oxigênio que eles liberam é depositado, dissolvido na água. Então, a água, ela é cheia de oxigênio, tá? Porque quando os peixes precisam respirar pelas brânquias, o oxigênio, eles passam por osmose pelas brânquias, e aí eles conseguem respirar. Entenderam? Então, por exemplo, existe um problema que se chama eutrofização. Alguém já ouviu falar? Não. A eutrofização, gente, é o acúmulo de nutrientes, certo? É um acúmulo de nutrientes na água. Então, vejam, além do fitoplâncton que libera o oxigênio, que faz a fotossíntese, a gente também tem um outro tipo de plâncton que não são produtores, né? São os zooplâncton, tá? Então, o fitoplâncton, ele é autótrofo e o zooplâncton, ele é heterótrofo. Então, o que é que acontece? Os zooplâncton, eles são microcrustáceos, né? Que estão presentes aí no oceano e tal. Aí, quando tem um acúmulo de nutrientes, o que vai acontecer? Esse zooplâncton, ele vai se alimentar dessas partículas orgânicas de nutrientes que tem na água, né? Na água do mar. E aí, como tem muito alimento, como tem um acúmulo de nutrientes, eles vão começar a se desenvolver e se reproduzir muito, 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 muito rápido. Entendeu? E a alta proliferação vai fazer com que a água fique escura, tá? Então, o processo de eutrofização é justamente quando é depositado, principalmente nos lagos, isso acontece mais nos lagos, quando é depositado, por exemplo, muito restos orgânicos, tá? Muita matéria orgânica. Essa água, ela não é uma água parada,
ela não tem movimentação. E aí, o zooplâncton, ele começa a se desenvolver muito rápido. E isso vai deixando a água eutrofizada. É muito comum, por exemplo, vocês verem lagoas, lagos verdes, a água verde, entendeu? Escura, meio verde. O próprio rio Ipojuca, ele é uma eutrofização pura ali. Além de eutrofização, todos os esgotos, né? Além disso, entendeu? Então, isso é um tipo de poluição aquática, a eutrofização, que é o acúmulo de nutrientes que fazem com que o zooplâncton ele escureça a água. Deu para compreender, gente? Deu sim. Deu, né? Aí, Sim. pronto. Sim. Aí vejam, ainda voltando, né? Falando aqui das algas, a gente vai ter essas algas unicelulares, que são fitoplâncton, tá? Ó, fitoplâncton é formado por algas microscópicas. Zooplâncton é formado por microcrustáceos. Fito vem de planta, zoo vem de animais. Então, lembrem sempre disso. O fitoplâncton, ele faz fotossíntese. O zooplâncton não. Tá certo? Então, como seres produtores aqui, temos as algas e os vegetais. Vamos ver agora quem são os consumidores, né? Vejam, os consumidores, eles são seres heterótrofos, né? Ou heterotróficos, como queiram chamar. Se alimentam dos seres autótrofos e de outros heterótrofos. Tá certo? Então, eles podem ser herbívoros, eles podem ser carnívoros, eles podem ser onívoros, eles podem ser frugívoros, eles podem ser insetívoros, eles podem ser... Deixa eu ver. Acho que só. Certo? Se surgir alguma outra coisa, eu falo a vocês. Então, eles se alimentam de quase tudo. Certo? Então, vejam. Os consumidores, geralmente, a gente vai conhecer eles como consumidor primário, secundário, terciário, mas é importante a gente saber o tipo de alimentação dos animais, porque, por exemplo, é muito comum em algumas provas de vestibulares eles darem algumas pegadinhas cobrando de vocês certo tipo de alimentação de um animal. Uma vez caí em provas de vestibulares, qual era o tipo de alimentação da formiga? A formiga, ela come fungos. Veja que coisa. E todo mundo, a maioria, errou pensando que a formiga comia plantas. E não é. Alguém quer falar alguma coisa? A formiga, ela não come tudo, não? Não, Júlio. Sabe o que é que a formiga faz? A formiga, ela faz o seguinte. Quando chega o verão, a formiga, ela sai dos formigueiros, né? Em busca de alimento. Tá certo? Aí o que acontece? Tudo que você imaginar, até o resto da asa, da casca de uma barata, a formiga pega. Certo? Tudo que você imaginar. Pão, coisa doce, planta, resto de fruta, todo e qualquer tipo de resto orgânico, qualquer coisa que seja orgânico, a formiga vai lá e pega. Mas ela não come, Júlia. Ela estoca. A formiga, ela guarda restos de alimentos, ela estoca no formigueiro. O que é que vai acontecer? Ela vai começar a estocar e esses restos eles vão começar a entrar em decomposição, são restos orgânicos. Então, quem é que faz a decomposição? Fungos. E é justamente isso que a formiga come. Ela come o fungo. Então, veja como ela é inteligente. Ela pega um monte de alimento para poder esse alimento mofar e a formiga se alimentar do mofo. Negócio Entendeu? viagem. Hã? Entendi. É E meio assim é viajado. a vida. Na próxima encarnação, acho que eu quero ser uma formiga. Então vamos lá, vejam só. Tipos de consumidores. A gente vai ter aqui o consumidor primário, né? Falando primeiramente do consumidor primário, ou consumidor de primeira ordem, ou consumidor de primeiro nível de consumo.
dá no mesmo, certo? Esses consumidores, eles se alimentam de seres fotossintetizantes, certo? E aproveitam a energia contida nas moléculas orgânicas desses seres, tá? Então, todos os seres consumidores primários, eles vão ser obrigatoriamente herbívoros. Herbívoros. Uma vez também caiu em questões falando que o panda ele era um animal carnívoro. E muito carnívoro não, onívoro. E muita gente errou. Porque o panda ele não se alimenta de nenhum tipo de animal. O panda come plantas, bambu, entendeu? E aí também é outra casquinha de banana aí que às vezes o Enem ou os vestibulares pregam na gente. Certo? Alguma dúvida com relação a eles? Não. Lá. Não. Não. Oi? Não. É Não. os moreninhos que é carnívoro, né? E os polares? Os polares São carnívoros também. Vamos Não, lá. espera. Os consumidores carnívoros, né? Que são os consumidores, secundários. Eles são consumidores carnívoros. Esse tipo de consumidor, eles comem outros tipos de animais. Eles se alimentam de outros tipos de animais, tá? E, obrigatoriamente, eles têm que ser tanto animais consumidores primários, certo? Mas eles podem se alimentar, pelo menos os carnívoros, podem se alimentar de qualquer outro tipo de ser, sendo preso ou não. Agora, para ele ser secundário, ele tem que se alimentar obrigatoriamente do primário, tá certo? Por exemplo, a galinha. A galinha ela pode participar aí de vários níveis tróficos. Tanto a galinha ela pode se alimentar do milho, como a galinha pode se alimentar de um inseto. Então, ela tanto pode participar aí sendo consumidor primário, como ela pode participar aí da cadeia alimentar sendo consumidor terciário. Concordam? Sim. Aí Sim. vejam. Então, que nível trófico a galinha participa? Então, se a planta, o produtor, ele é primeiro nível trófico, tá? A galinha, ela tanto pode comer o produtor, quanto pode comer o consumidor primário, então ela pode sim participar de mais de um nível trófico. Isso pode acontecer, tá certo, gente? Não só a galinha, como outros pássaros também, tá bom? Então, isso aí eu acho que vocês já entenderam. Então, vejam só, o consumidor secundário come os primários, recebendo das moléculas ingeridas toda a energia necessária, tá certo? Mas segue aquilo que eu havia falado a vocês, né? Um consumidor primário, né? Ele se alimenta do produtor. Um animal herbívoro se alimenta do produtor. Mas ele não vai ter a quantidade de energia que o produtor tem. Então, por isso que os predadores, os animais carnívoros, eles tendem a comer mais. E tudo que eles comem vira energia, né? A proteína ela tem uma certa parcela de energia, não muito, mas tem a gordura, né? Os carboidratos que ele pode absorver. Alguém quer falar? Não. Bom. Gente, só falta Oi, um seu minuto chat. para terminar a reunião, Seu chat. certo? Então eu vou cancelar aqui e vou mandar o link lá Ai, de meu volta. Deus. Eu queria sorrir Minha gente, eu mais. não gravei. Ah, gravei. Tá gravando.